Nossa aula é a primeira da apostila de vocês, Linguagens e Códigos, certo? É uma aulinha que fala sobre recursos expressivos. É uma aula que traz conceitos aparentemente simples, conceitos aparentemente básicos, né? São conceitos que, quando você começa a estudar a literatura, são alguns dos primeiros conceitos que você aprende. Conceito de conotação, denotação, polissemia, ambiguidade e ironia. Apesar de serem conceitos básicos, caem com uma frequência absurda, já caíram muitas vezes no Enem e em demais vestibulares. E ainda assim a gente vê alguns alunos errando, fazendo confusão. Então vamos esclarecer aqui alguns desses conceitos, ver vários exemplos, fazer alguns exercícios, para não errar quando caírem essas besteirinhas, certo? Onde é que eu aponto? Pronto. Galera, primeira coisa, já que a gente está falando de noções básicas, refletir um pouco sobre a noção de texto, certo? O que é a competência leitora? Segundo a OCDE, que é quem organiza o PISA, que é a principal avaliação internacional a respeito da educação de diversos países, o que é a competência leitora? É a capacidade leitora consiste na compreensão, o emprego e a reflexão pessoal a partir de textos escritos com o fim de alcançar metas próprias, desenvolver o conhecimento e o potencial pessoal de participar na sociedade. Um mau leitor não pode exercer plenamente a sua cidadania, não é verdade? Nós somos bombardeados por textos o tempo todo, seja textos produzidos numa linguagem verbal, seja textos produzidos numa linguagem não verbal. Então, se nós somos bombardeados por textos o tempo todo, se nós não formos bons leitores, nós não vamos poder exercer plenamente a nossa cidadania, ok? E aí vamos refletir um pouquinho sobre a noção de texto. O que é um texto? Eu espero que vocês estejam respondendo, apesar de eu não estar ouvindo. Texto é tudo aquilo que pode ser lido e interpretado. É tudo aquilo do qual eu posso extrair uma mensagem. Então a noção de texto ela é muito ampla. Isso aqui é um texto? É um texto. Qual é a mensagem que eu posso extrair desse texto? Quando você se depara com um texto, você deve refletir sobre diversas coisas, sobre diversos fatores, sobre diversos elementos que estão envolvidos na produção do texto. Você deve pensar, quem é o público-alvo desse texto? Você deve pensar, qual é a mensagem desse texto? Você deve pensar, qual é o objetivo que o autor quer alcançar com esse texto? E pensar em tudo isso é responder às questões do Enem. Porque lá nas habilidades do Enem, você tem, por exemplo, a habilidade 23, que pergunta quem é o público-alvo e qual é o objetivo do autor do texto. Você tem a habilidade 19, que pergunta qual é a função da linguagem presente ou predominante no texto. Você tem a habilidade 01, que pergunta qual é o recurso expressivo utilizado na construção do texto. Então vamos aqui, isso é um texto. Qual é a mensagem do texto? Como? O cigarro mata. Ok, eu posso interpretar esse texto pensando, o cigarro mata? Posso. Qual é o objetivo do autor do texto? Qual é o objetivo? Convencer o receptor a não fumar. Quem é o público-alvo? O público-alvo é um público-alvo específico ou é um público-alvo amplo, geral? Geral. E para alcançar o objetivo de me convencer a não fumar, porque o texto diz, o cigarro mata. Se o cigarro mata, logo não fume. Ele utilizou um recurso expressivo. Que recurso expressivo? Dá para perceber? Ele não está comparando o cigarro a uma arma. Ele está comparando o cigarro a uma espécie de escopeta. Se ele está comparando o cigarro a uma arma,
e essa comparação é uma comparação implícita, então isso aí é uma metáfora, não é não? Qual é o conceito de metáfora? O conceito mais simples de metáfora que a gente aprende na escola. A metáfora é uma comparação implícita. Não é o que ele fez? Ele comparou o cigarro a uma arma. Ah, professor, então quer dizer que metáfora não acontece só em texto literário, em texto escrito, não? Não. Esses recursos expressivos, essas figuras de linguagem que a gente aprende nas aulas de literatura, metáfora, metonímia, ironia, antítese, paradoxo, metalinguagem, intertextualidade, esses conceitos, eles não são aplicados apenas ao texto escrito, e não apenas nos textos literários. Eles são muito comuns em diversos outros textos, inclusive textos não verbais. Certo? Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma propaganda cujo objetivo é convencer o receptor a não fumar, é uma campanha publicitária. A função da linguagem predominante é a conativa, que é aquela que procura o convencimento. O autor procurou alcançar um público-alvo vasto, amplo, geral, e o recurso que ele utilizou para construir o texto é a metáfora. Próximo exemplo. Olha essa propaganda. Só tem um elementozinho verbal na propaganda. Lá em cima, a marca Olympus Optical Zoom. Que mensagem eu posso extrair desse texto? Que interpretação eu posso fazer desse texto? Eu acho essa propaganda inteligentíssima. Não é uma propaganda que imediatamente você entende. Exige da competência leitora. Entenderam a mensagem? Entenderam o objetivo da propaganda? A estratégia utilizada? Vamos analisar os elementos presentes no texto. Perceba que ela é uma alpinista. Perceberam isso? Olha a roupa dela, a mochila dela. Veja que ela está no topo de uma cadeia de montanhas. Ela está no topo de uma montanha, numa cadeia de montanhas. Ela é uma alpinista. Essa alpinista que está no topo de uma montanha está portando o quê? Um objeto. Olha o cabo, a alça no pescoço dela. Olha a mão dela no rosto. Ela está segurando o binóculo. O que é que um binóculo faz, galera? Aproxima os elementos que estão distantes. Professor, ela está sendo atacada pela ave? Não, ela não está sendo atacada pela ave. Ela está usando o binóculo. E o poder de aproximação do binóculo é tão grande que é como se a ave estivesse sobre ela. Então ele está fazendo propaganda do binóculo. Ele está querendo enfatizar o grande poder de aproximação do binóculo. É um binóculo tão potente que ao utilizá-lo é como se as coisas estivessem em cima de você, sobre você. Ela não está sendo atacada pela ave. Então, olha como é inteligente a construção do texto. Precisou de linguagem verbal? Não. Eu tenho uma figura de linguagem sendo aplicada aí. Qual é? Professor, é um exagero isso aí, não é não? Dizer que ela botou o binóculo e a ave está em cima dela, na cara dela, é um exagero. Se é um exagero, qual é a figura de linguagem? É o hipérbole. Está vendo? Eu estou querendo mostrar que essas figuras não estão presentes só em textos literários. Aqui a gente tinha uma metáfora. Aqui a gente tem um hipérbole. Olha esse. Quais são os elementos presentes no texto? Um sapo cheio de marcas de batom. Que interpretação eu posso fazer desse texto? Eu espero que vocês tenham feito a interpretação correta. Professor, alguém beijou o sapo na tentativa de fazê-lo virar príncipe. Foi isso que vocês interpretaram? Foi, né? Olha como é interessante. Para vocês interpretarem isso, para vocês chegarem a essa interpretação, vocês recorreram a um conhecimento prévio. Que conhecimento prévio? O conto de fada.
da princesa e do sapo. Se você nunca ouviu um conto de fada de uma princesa que beijou um sapo e ele se converteu em um príncipe, se você nunca assistiu ao desenho animado que ilustrou esse conto de fada, você ia estranhar. Imagine uma pessoa que nunca ouviu falar nesse conto de fada, da princesa que beijou o sapo e ele virou príncipe. Ia pensar que era zoofilia. Vixe, abusaram sexualmente do sapo. Ia parecer absurdo. Só não parece absurdo porque a gente conhece um outro texto com quem esse dialoga. Se eu precisei recorrer a outro texto para entender esse, é porque esse texto fez uma intertextualidade. Qual é o conceito de intertextualidade? Eu tenho intertextualidade sempre que um texto dialoga com outro. Então esse texto dialogou com os contos de fada. Sem a intertextualidade, sem perceber essa intertextualidade, eu não seria capaz de interpretar o texto com eficiência. Ok? Deu certo para quem beijou o sapo aí? Não, né? Fica o recado aí para as meninas. Nem sempre o sapo vira príncipe. Você pode morrer de beijar. Tem gente que nasceu para ser sapo, ponto. Né? Às vezes a gente vê, né, eu já tive várias amigas fazendo essa besteira. Sabe que o cara é vagabundo, sabe que o cara é todo errado, sabe que o cara... Não, mas eu amo tanto. Meu amor vai mudá-lo. Aí quebra a cara, né? O sapo se mostra meramente sapo. Então bola para frente. Olha esse poeminha da Adélia Prado. Título, 1, 2, 3, 4 versinhos. Poeminha pequeno. Não está no material, certo? Não estou usando os exemplos do material. O material vocês vão ler em casa com mais calma para revisar os conceitos que a gente está trabalhando aqui. Explicação de poesia sem ninguém pedir. Um trem de ferro é uma coisa mecânica, mas atravessa a noite, a madrugada, o dia. Atravessou minha vida, virou só sentimento. Olha que bonito. Simples, curto, mas muito bonito. E que permite uma reflexão bem interessante. Que interpretação a gente pode fazer do texto? Primeira coisa, olha o título. Explicação de poesia sem ninguém pedir. Quando a gente lê um título desse, a gente cria uma expectativa. A gente espera que o poema fale sobre a própria poesia, que eu tenha aí a presença da metalinguagem. O poema está falando sobre a própria poesia? Ele confirma essa expectativa? Ele confirma o título ou não? Confirma. Ele está sim falando sobre a própria poesia. Professor, mas eu não estou vendo, ele está falando de trem. Olha que beleza. Um trem de ferro é uma coisa mecânica. Pessoal, um trem de ferro é uma coisa mecânica? É. Então, nesse momento, a palavra trem de ferro está aplicada no sentido denotativo ou conotativo? Vamos entrar nos conceitos aí da aula. Vamos lembrar, quando é que eu tenho denotação? Eu tenho denotação quando a palavra é empregada no seu sentido real. Eu tenho denotação quando a palavra é empregada no seu sentido dicionarizado. Eu tenho conotação quando a palavra é empregada no seu sentido figurado. Então, quando ela diz que um trem de ferro é uma coisa mecânica, ela está aí na denotação ou na conotação? Denotação, porque de fato um trem de ferro é uma coisa mecânica. Mas, olha essa conjunção adversativa, estabelecendo uma oposição. Mas essa coisa mecânica atravessa a noite, a madrugada, o dia. Atravessou minha vida. Opa! Esse trem de ferro, que é uma coisa mecânica, atravessou a noite, a madrugada, o dia, atravessou minha vida. Ela está ainda na denotação aí? Ela foi atropelada pelo trem? Não. Se esse trem de ferro atravessou a vida dela, perceba que ela já saiu da denotação para a conotação. Ela já entrou no âmbito do metafórico. Um trem não atravessou a vida dela literalmente.
Como é que um trem atravessa a vida de uma pessoa metaforicamente? Olha o último verso do poema. Virou só sentimento. Veja que esse trem, que no primeiro verso era de fato uma coisa mecânica, no último verso virou só sentimento. Então, agora ela está na conotação pura. Um trem é uma coisa mecânica, ok, denotação. Mas ela termina dizendo que esse trem virou sentimento, conotação, metáfora. Como é que esse trem virou sentimento? Esse trem virou sentimento porque atravessou a vida dela. E como esse trem atravessou a vida dela? O que um trem faz? Transporta coisas e pessoas. Então, se esse trem leva para longe de mim pessoas que eu amo, eu posso dizer que esse trem é saudade, é tristeza, é despedida. Se esse trem traz para perto de mim pessoas que eu amo, esse trem é reencontro, esse trem é alegria. Então o trem virou sentimento ao fazer o que lhe é típico fazer. Mas veja como ela saiu da denotação, do literal, para o simbólico, para o metafórico, para o conotativo. É isso que a poesia faz. A poesia transfigura a realidade. A linguagem literária transfigura a realidade. As figuras de linguagem tiram a linguagem do senso comum e dão outras camadas ao texto, dão mais beleza ao texto. Por que no nosso dia a dia a gente usa uma metáfora, a gente usa uma metonímia, a gente usa uma hipérbole, a gente usa um eufemismo? Para não ser comum, para sair do senso comum. A gente usa a linguagem para criar novos mundos, para criar novas realidades, para presentificar pessoas, lugares, sentimentos. Então a linguagem tem a capacidade de transfigurar a realidade, quando ela é empregada de modo conotativo. E é isso que a poesia faz. Então ela deu uma explicação de poesia. O que é a poesia? É usar a linguagem para sair do senso comum, explorando a magia das palavras. É sair da denotação para a conotação. Isso é a poesia, isso é a literatura, isso é a arte. Certo? Então olha lá, professor, eu só tenho isso na poesia, eu não posso ter isso na prosa, não? Posso. Todo mundo aqui sabe a diferença de poesia e prosa, né? Eu sei que sabem, mas vamos recordar. Quando é que eu tenho um texto em prosa? Quando o texto tem como unidade mínima a frase. Todo texto cuja unidade mínima é a frase, e que um aglomerado de frases forma um parágrafo, é um texto em prosa. Então uma notícia é escrita em prosa, um manual de instruções é escrito em prosa, um horóscopo é escrito em prosa, um romance, um conto, uma crônica, uma fábula, a sua redação do Enem, são escritos em prosa. Já a unidade mínima da poesia é o verso, e o conjunto de versos forma a estrofe. Então isso aqui é um texto poético, é um poema. Isso aqui é um texto em prosa. Eu tenho frases formando um parágrafo, certo? Agora, num texto em prosa, eu posso ter linguagem poética, eu posso ter conotação, eu posso ter figura de linguagens. Olha aí. Acendemos paixões no rastilho do próprio coração. O que amamos é sempre chuva, entre o voo da nuvem e a prisão do charco. Afinal, somos caçadores que a si mesmos se azagaiam. No arremesso certeiro, vai sempre um pouco de quem dispara. Entenderam? Professor, não entendi pitombas nenhuma. Entendi nada. Sinal de que você está diante de um texto muito literário. É mais fácil, galera, eu ler e interpretar um poema ou uma notícia de jornal? Uma notícia de jornal. É mais fácil eu ler e interpretar uma reportagem de uma revista ou uma crônica? Uma reportagem de uma revista. Quanto mais linguagem literária eu tiver, mais complexo o texto é, mais difícil vai ser a interpretação. Quanto mais referencial o texto for,
Ou seja, quanto mais objetivo, quanto mais denotação o texto trouxer, mais fácil vai ser a interpretação. Aqui o texto ele é todo metafórico, então ele exige uma interpretação diferenciada. Além disso, ele tem um vocabulário especial. O vocabulário é importantíssimo para a compreensão leitora. Quantas vezes vocês não se depararam com a questão, sentiram dificuldade de responder a questão por causa de uma palavra, e aí quando o professor explicou o que é que aquela palavra quer dizer, e aí você percebeu que a questão era fácil? Você sabe o conteúdo, você sabe responder a questão, mas por causa do sentido de uma palavra você erra, porque lhe falta vocabulário. Aqui o vocabulário atrapalha muita gente. Rastilho, o que é rastilho? Assistiam Papaléguas? Papaléguas é do meu tempo. Lembra que o coiote vivia perseguindo o Papaléguas, né? E o Papaléguas passava naquela estrada deserta, e o coiote colocava uma bomba no meio do caminho. Ele colocava a bomba e ele pegava um caminho de pólvora que ele saía arrastando para bem longe, para riscar o fósforo, a pólvora queimar e explodir a bomba. Aquele caminho de pólvora é o rastilho. O que é um charco? Charco é um alagado, é um mangue, é um lodaçal. E o que é a zagaia? A zagaia é um tipo de armadilha. Olha como fica mais fácil de entender agora. Acendemos paixões do rastilho do próprio coração. Ele está comparando o coração a uma bomba. A paixão é o que inflama, é o que faz a bomba explodir. Acendemos paixões no rastilho do próprio coração. Quem já se viu apaixonado aqui, sabe que essa comparação, essa metáfora é muito boa. Acendemos paixões no rastilho do próprio coração. O que amamos é sempre chuva, outra metáfora. Entre o voo da nuvem e a prisão do charco. Olha a antítese. Nuvem é céu, charco é chão. Nuvem tem uma carga positiva, charco tem uma carga negativa. A paixão faz isso com a gente, nos coloca entre esses contraditórios, nos faz ir da lama ao céu ou do céu à lama, faz. Afinal somos caçadores que a si mesmos se azagaiam. Quer dizer, quem ama é um caçador que aprisiona a si mesmo. Quando você busca o amor, você busca alguém de quem você vai se tornar refém. É contraditório, não é? Mas é assim que funciona. Olha como é bonito, mas é uma grande metáfora. O texto todo é muito literário, é todo conotativo. Tem metáfora, tem antítese, então é conotação pura. Então esses conceitos são importantes para a gente ser capaz de entender determinados textos. Certo? Olha lá, toda arte tem a sua matéria-prima. Qual é a matéria-prima da dança? Qual é a matéria-prima da dança? É o corpo. Se alguém chegar para mim e disser, Estela, é dance, eu não sei dançar, eu vou passar vergonha, eu vou parecer uma lagartixa com cãibra. Eu não sei o que fazer com o meu corpo para transformá-lo num objeto artístico. Eu não sei como encadear movimentos um no outro com leveza, com plasticidade, com beleza, para criar a arte dança. Eu não sei. Qual é a matéria-prima da pintura? Imagine aqui, fazer uma analogia para a gente entender. Eu pego uma parede em branco e pego 2 latas de tinta spray. Eu coloco na mão de um pichador, o que ele vai fazer? É pichar a parede. Ele vai escrever o nome dele, o apelido dele dentro de um determinado grupo. Ele vai provocar um grupo que de repente, né, é rival do dele. Se eu pegar essas 2 latas de tinta spray, a mesma parede branca, e der na mão de um artista, o que o artista vai fazer? Vai grafitar a parede. Veja que é a mesma matéria-prima, parede
uma superfície branca e as latas de tinta. O grafiteiro tem técnicas que o pichador não tem. Para um pichador virar grafiteiro, ele precisa ter um controle de determinadas técnicas que vão lhe permitir manipular a matéria-prima de uma maneira especial. O grafiteiro sabe desenhar, o grafiteiro sabe harmonizar cores, o grafiteiro sabe construir perspectiva, profundidade, tem um estilo pessoal que o pichador não tem. A matéria-prima é a mesma, mas cada um vai manipular a matéria de uma forma diferente. Qual é a matéria-prima da linguagem artística, literária? As palavras. Então eu só tenho literatura quando eu manipulo as palavras de uma maneira especial. Tem muita gente que pensa que a matéria-prima da literatura são os sentimentos. Mas todo mundo aqui sente, não sente não? Todo mundo sente raiva, todo mundo sente frustração, todo mundo sente saudade, todo mundo ama, todo mundo vai passar pela dor do luto, da perda, se é que não já passou. Isso faz de nós todos poetas, romancistas, contistas, cronistas, fabulistas? Não. Só eu sentir não me garante o status de autor. Para eu ser um autor, um artista, eu preciso saber manipular bem as palavras. Então, o que é literatura? O que escrevemos quando nos sentimos melancólicos, com o coração doendo, ou o que muitos escrevem por vaidade, mas o fazendo sem nenhuma noção de teoria ou técnica literária? Isso pode ser considerado literatura? Você colocar as suas dores no papel, você desabafar no papel. Jean-Paul Sartre afirmou que ninguém é escritor por haver decidido dizer certas coisas, mas por haver decidido dizê-las de determinada maneira. Aí entram a noção de conotação e denotação. Vamos lá. Uma palavra pode ser empregada em seu sentido denotativo, ou seja, em seu sentido real, dicionarizado, ou no seu sentido conotativo, quando empregada em sentido figurado, incomum, não dicionarizado. Um texto pode ser predominantemente denotativo ou predominantemente conotativo. Vamos lá, numa notícia de jornal, predomina denotação ou conotação? Notícia de jornal, denotação ou conotação? O repórter, na notícia, usa linguagem figurada? Não, predomina a denotação. Num cardápio de restaurante, predomina conotação ou denotação? Denotação. Na sua redação do Enem, predomina denotação ou conotação? O professor recomenda que você faça metáfora na redação do Enem? Hipérbole na redação do Enem? Eufemismo na redação do Enem? Redação do Enem não é lugar de figura de linguagem. Redação do Enem é lugar de linguagem direta, objetiva, referencial, denotativa, portanto. É quando a linguagem é mais pragmática. A denotação ela vai aparecer e predominar em textos em que a linguagem é funcional. Eu quero alcançar um fim prático, social. Agora, numa letra de música, predomina conotação ou denotação? Conotação. Num poema, conotação. Num romance, numa crônica, conotação. Perceba que a conotação é típica da linguagem artística, literária. E quando uma palavra pode assumir mais de um significado, nós temos o quê? Polissemia. Quando a mesma palavra pode assumir mais de um significado, nós temos polissemia. Exemplo, todo menino velho besta já fez essa brincadeira. Oi, o que você está tomando? Chuta. Olha a besteira. Veja que a tirinha está jogando com esses dois conceitos de conotação e denotação. O personagem de verde usou a palavra chuta no seu sentido figurado, conotativo. O personagem de azul
entendeu no sentido literal, denotativo. E aí houve falha na comunicação. Se essa palavra chuta pode ter mais de um sentido, pode ser literalmente chutar alguma coisa, ou pode ser tentar acertar, adivinhar, então ela é uma palavra polissêmica. Professor, se uma palavra é polissêmica, se uma palavra pode assumir mais de um significado, como é que eu vou perceber qual é o significado da palavra? Eu vou ter que analisar o quê? O contexto. Então, há dois tipos de polissemia. A palavra pode ser polissêmica porque ela pode, no dicionário, ter mais de um sentido. Ou a palavra pode ser polissêmica porque ela pode ter um sentido real e um sentido figurado. Mas, de qualquer maneira, quem vai determinar o sentido é o contexto. Olha aí. Vejamos os diferentes sentidos da palavra abater. Abater a árvore é derrubar a árvore. Abater a fera é matar a fera. Abater o inimigo pode ser matar, mas pode ser derrotar o inimigo. Abater-se com a derrota. Ele ficou abatido com a derrota. Ele ficou triste, ele ficou desanimado. Abater a dívida é descontar, é diminuir a dívida. Então veja que a palavra abater, dependendo do contexto, pode assumir diferentes significados, porque ela é uma palavra polissêmica, certo? Professor, e qual é a diferença de polissemia para ambiguidade? Qual é a diferença de polissemia para ambiguidade? É outro conceito que está aí na sua apostila. Quando é que eu tenho ambiguidade? Quando eu tenho um duplo sentido, né? Eu tenho ambiguidade quando o enunciado me permite a construção de um duplo sentido. Eu posso ter duas leituras diferentes. E muitas vezes, num texto ambíguo, o contexto não me permite dizer qual é o sentido pretendido. E isso é um problema. Então, quando você tem polissemia, o contexto lhe diz qual é o sentido da palavra, da expressão. Quando você tem ambiguidade, o contexto não é capaz de precisar com certeza qual é o sentido. Isso é um problema. Normalmente é um dos erros mais graves que você pode cometer numa redação. Já aconteceu de você sentar no laboratório de redação com o professor marcar uma passagem como errada, apontando que a passagem ficou ambígua, aí você olha, lê, professor, mas eu quis dizer. Aí o professor vai responder: eu não posso corrigir o que você quis dizer, eu posso corrigir o que você disse, e o que você disse está ambíguo, pode ser uma coisa, pode ser outra. Então a ambiguidade é um erro muito grave quando ela não é intencional. Professor, e a ambiguidade pode ser intencional? Pode. Eu posso intencionalmente querer construir um duplo sentido, para construir humor, para ser irônico. Percebam que muitas músicas, normalmente as músicas mais imorais, fazem uso da ambiguidade, para criar um duplo sentido. Aí você vai ter um sentido denotativo, que é inocente, e vai ter um sentido conotativo, que vai ter um conteúdo sexual, imoral. Não é verdade? As paródias, por exemplo, fazem muito isso. Essa galera que vive de fazer sucesso com paródia, como por exemplo o Tirulipa, o Falcão, o Whindersson Nunes, exploram muito a ambiguidade, o duplo sentido. Então veja, o que é ambiguidade? Propriedade que apresentam diversas unidades linguísticas de significar coisas diferentes, de admitir mais de uma leitura. A ambiguidade é um fenômeno muito frequente, mas na maioria dos casos, os contextos indicam qual é a interpretação correta. Estilisticamente, é indesejável um texto científico ou informativo, mas é muito comum na linguagem poética e no humorismo. Então, na sua redação do Enem, a ambiguidade é um problema. Num texto bem-humorado, numa paródia, num texto artístico ou literário, ela pode ser um recurso expressivo. Então a ambiguidade, ela é um problema quando ela não é intencional. Quando ela é intencional, ela é um recurso expressivo.
Vamos ver exemplos de tudo isso. Esse é um dos exemplos que está na apostila de vocês. O golfinho não, o pinguim, né? O pinguim chega para o outro, que foi? Nada, burro. Veja que a palavra nada, ela é polissêmica. Que foi? Nada. Não, nada. Não foi nada, não aconteceu nada. Aconteceu coisa alguma. Ou então nada do verbo nadar. Naquele contexto, o pinguim, não foi capaz de precisar o sentido. Nada no contexto permitiu a ele perceber se nada tinha acontecido ou se era para ele nadar. Se deu mal. Então está aí polissemia, está aí ambiguidade. Olha essa placa que foi colocada numa praça da Liberdade, Belo Horizonte. Mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. A placa está dizendo para eu fazer duas coisas: para eu manter o meu cão fora do jardim e para eu recolher as minhas fezes. Quer dizer, o pessoal lá parece que é bem mal educado mesmo, né? Percebe como essa frase está ambígua? Ah, professor, mas eu entendi o que ele quis dizer. O que é que ele quis dizer? Ele quis dizer para eu não deixar o meu cão passear pelo jardim e para eu recolher as fezes do meu cão. Ok, eu entendi o que ele quis dizer, mas foi isso que ele disse? Não. Entre o que eu quero dizer e o que eu digo, há a minha competência linguística. Ele foi incapaz de dizer o que ele queria dizer. Ele quis dizer uma coisa e disse outra. Aí é um problema. Ele causou um problema, por isso virou motivo de riso, de chacota, numa imagem que está circulando no Brasil. Onde é que está concentrada a ambiguidade aí? No pronome possessivo, seu. Mantenha seu cão, esse seu está apontando para mim. E recolha suas fezes, esse seu está apontando para mim. Então, era fácil corrigir. Recolha, mantenha seu cão fora do jardim e recolha as fezes dele. Pronto, era só usar outro pronome. Aí ele corrigia a ambiguidade. Outro exemplo. Móveis por este preço não vão durar nada. Liquidação, mesas, cadeiras, 1.399, sem entrada no carnezinho, móveis por estes preços não vão durar nada. Vocês entenderam o que ele quis dizer? Dá para entender o que ele quis dizer. Ele quis dizer que os móveis estão tão baratos que o estoque vai acabar rapidamente. Mas o que na prática ele disse? Que os móveis, por serem baratos, têm uma baixa qualidade, têm uma baixa durabilidade, vão se acabar facilmente. Então veja, em vez de fazer uma propaganda positiva da sua marca, ele fez uma propaganda negativa da sua marca, porque produziu um enunciado ambíguo. Essa ambiguidade foi intencional? Não. Essa ambiguidade foi intencional? Não. Foi problema de construção do texto. Foi incompetência linguística. Então é um problema. Olha essa. Preso acusado de suicídio encontrado morto na cela. Como assim? Como assim? Preso acusado de suicídio encontrado morto na cela. O cara foi preso por ter se matado e depois foi encontrado morto na cela. Como é que pode? O negócio aí está tão esculhambado, está tão ambíguo, está tão problemático, que é até ruim de perceber o que ele quis dizer. Nos outros casos, a gente ainda percebe o que ele quis dizer, apesar de ele ter dito outra coisa. Aí o negócio está tão problemático que não dá nem para... A gente tem até trabalho para entender o que ele quis dizer. Então, a ambiguidade, quando não é intencional, é um problema grave. Olha outra. Polícia cerca prédio com índios no Rio.
polícia cerca prédios com índio no Rio. Espera aí. A polícia pegou os índios e cercou o prédio com os índios. Para quê? Ou a polícia cercou um prédio que tinha índios dentro. Está ambíguo. Ah, professor, provavelmente havia um prédio cheio de índios e a polícia cercou. Ok. Mas o que ele disse foi que a polícia pegou os índios e com os índios cercou o prédio. Então está ambígua. E aí é um problema. Certo? Então está aí exemplos de ambiguidade problemáticas. Agora olha que legal. Caiu numa questão do Enem essa imagem. Açúcar é o saco de açúcar. Mude a sua imagem. Que interpretação posso fazer? Você percebe que esse saco de açúcar foi colocado aí de modo a parecer a barriga de um gordinho? Aquela barriga quebrada de alguém obeso. E normalmente a açúcar é um dos principais vilões que levam à obesidade, que o consumo exagerado de açúcar vai fazer você engordar. Então veja que ele está associando o saco de açúcar à imagem corporal. Então ele está jogando com essas noções de denotação e conotação. A imagem é ambígua, é um saco de açúcar. Mas esse saco de açúcar remete à imagem corporal de quem come, de quem consome muito açúcar. E aí ele foi inteligente. Isso aí não foi por acaso, isso aí foi proposital. E virou um recurso expressivo. E tornou o texto um texto interessante. Tanto que caiu numa prova de uma questão do Enem. E a ironia? Todo mundo aqui sabe muito bem o que é a ironia. Ou por ser uma pessoa irônica, ou por conviver com uma pessoa irônica. Conviver com uma pessoa irônica nem sempre é legal. É fácil você se chatear com uma pessoa irônica, principalmente numa discussão, né? Porque a ironia, ela tem uma tendência a ser ofensiva, ela tem uma tendência a ser agressiva, a diminuir o oponente da argumentação. Ela é uma arma muito utilizada em discussões, em debates. Ela é uma arma muito utilizada em textos argumentativos e em textos bem-humorados, porque a ironia, ela é ao mesmo tempo uma ferramenta de crítica e de humor. É fácil eu criticar usando a ironia, e a ironia normalmente é engraçada, claro, para quem não é vítima dela. E aí eu sou irônico, e sendo irônico, eu simultaneamente faço uma crítica e sou bem-humorado. O humor sempre foi uma ótima ferramenta de crítica. As charges normalmente são críticas, e são bem-humoradas, e são irônicas. As tirinhas muitas vezes são críticas, e são bem-humoradas, e são irônicas. Alguém aqui assiste aquele canal Porta dos Fundos? São bem-humorados, são muito irônicos, são extremamente críticos. Então a ironia, ela exerce uma múltipla função no texto. A palavra ironia, na sua etimologia, derivada do latim e do grego, quer dizer perguntar fingindo não saber a resposta. Mas também pode significar disfarce, dissimulação. Consiste em dar a sensação de elogiar, exaltar o que se pretende condenar, criticar. É dizer o inverso do que se pretende deixar entender. A ironia é uma ótima ferramenta de crítica e normalmente está associada ao humor. Agora tem um problema na ironia. O outro precisa entender. Alguém aqui assiste Big Bang Theory? Lembra que tem um personagem lá, o Sheldon, que ele tem dificuldade para perceber ironia. Normalmente os amigos dele são irônicos com ele, porque ele é muito chato. E aí os amigos querem criticá-lo por meio da ironia, e ele acha que é um elogio. O elogio irônico não é elogio, é crítica, é ofensa. Mas ele não entende,
a ironia, ele leva tudo ao pé da letra, ele encara tudo denotativamente, e aí a crítica não surte o efeito. Então, se você esculhambar alguém de forma irônica, e esse alguém for meio tapado, ele não vai nem perceber que está sendo criticado, ele vai achar que está sendo elogiado. Olha lá, já ouviram aquela expressão, ironia do destino? A ironia situacional é quando você vê uma situação em que você olha, caramba, que ironia. Por exemplo, um cara coloca adesivos de labaredas de um incêndio no seu carro e acaba perdendo o carro no incêndio. É a ironia do destino. É o tipo de situação que você olha e mesmo ela sendo meio, vamos dizer, trágica, você dá aquele sorrisinho, né? Que irônico. Então é a tal ironia do destino. Na ironia observável ou situacional, tem-se uma situação ou uma cena que deve ser percebida pelo observador e julgada irônica, não existindo assim alguém sendo irônico. Aí ninguém foi irônico, a situação se converteu numa ironia, como aqui, ó. Aquários Bar, aí chove, tem uma enchente, o bar fica debaixo d'água. É irônico, não é não? Essa aí é a tal ironia do destino. Essa aí é a ironia situacional ou observável. Não há alguém sendo irônico, ou então Deus foi irônico aí, né? Então é a ironia do destino. Mas nós temos a ironia literária, a ironia intencional, a ironia em que há um ironista, aquele que constrói uma ironia. Exemplo, olha o Mário de Andrade. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Percebe a ironia na fala dele? Um amor. Como assim um amor? Se ela é burra como uma porta. Ele está claramente ironizando essa moça de família, a família dela, a classe social a que ela pertence, aristocrática, 3 séculos de família. A excelente dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças. Se a dona Inácia era mestra na arte de judiar de crianças, ela é excelente? Você percebe a carga de ironia nesse adjetivo, excelente? Aparentemente ele está elogiando a dona Inácia, mas esse excelente é completamente irônico. Ele quer dizer o contrário daquilo que diz. Olha outro exemplo de um texto que também caiu numa questão do Enem, da Marta Medeiros. Testes. Dia desses, resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. Já fizeram isso? Não façam. A não ser que vocês queiram, conscientemente, permitir que as suas informações pessoais sejam passadas para outros grupos que você não sabe nem quais são. Vocês viram aí os últimos escândalos envolvendo as redes sociais, sobretudo o Facebook, né? O Zuckerberg, dono do Facebook, processado lá nos Estados Unidos, precisou ir depor no Senado americano, porque estava vendendo informações dos usuários para grupos que estavam fazendo manipulação política no Facebook. E como é que eles conseguem os seus dados? Você está lá zapeando pelo Facebook, aí aparece, descubra qual personagem de Games of Thrones é você. Aí você, que legalzinho, quero saber qual é o personagem do Games of Thrones que eu sou. Aí clica para fazer o teste. Só que o teste ele encaminha para outra página, e para você entrar nessa página, você precisa se conectar com o Facebook. E aí você assume transferir os seus dados pessoais. Galera, é só pensar um pouquinho, entrando aí no assunto novas tecnologias. Vale lembrar que há 3 habilidades no Enem para tratar de novas tecnologias. Habilidade 28, 29 e 30. É a última competência, competência 9. Uma plataforma gratuita precisa ganhar dinheiro. Como é que o cara lhe oferece um produto gratuito e se torna um dos homens mais ricos do mundo? Ele tem algo que interessa às empresas. E o que interessa às empresas? Nossos dados, nossas informações pessoais. Então, dia desses, resolvi fazer um teste proposto por um site da internet. O nome do teste era tentador.
o que Freud diria de você? Uau! Respondi a todas as perguntas e o resultado foi o seguinte: os acontecimentos da sua infância a marcaram até os 12 anos. Depois disso, você buscou conhecimento intelectual para o seu amadurecimento. É o que Freud diria sobre ela. Perfeito. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Fiquei radiante. Eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise. E ele acertou na mosca. Um bom leitor já percebe a ironia aí. Vocês perceberam a ironia? Ela está sendo extremamente irônica. Professor, como é que eu percebo que tem ironia aí? Primeiro, fazer um teste com Freud, o que Freud diria de mim. Olha a frase: os acontecimentos da sua infância a marcaram até os 12 anos. Tem algum ser humano a quem isso não se aplica? Depois disso, você buscou conhecimento intelectual para o seu amadurecimento. Tem algum ser humano a quem isso não se aplica? Acredita? Perfeito. Foi exatamente o que aconteceu comigo, o que aconteceu comigo, o que aconteceu com todo mundo. Fiquei radiante. Eu havia realizado uma consulta paranormal com o pai da psicanálise. Ele acertou na mosca. Mas se você não percebeu até aqui que ela está sendo muito irônica, o final do texto lhe permite entender isso. Estava com o tempo sobrando e curiosidade é algo que não me falta. Então resolvi voltar ao teste e responder tudo diferente do que havia respondido antes. Marquei umas alternativas esdrúxulas, que nada tinham a ver com a minha personalidade. E fui conferir o resultado, que dizia o seguinte: os acontecimentos da sua infância a marcaram até os 12 anos. Depois disso, você buscou conhecimento intelectual para o seu amadurecimento. Deu o mesmo resultado, mesmo ela tendo respondido tudo diferente na segunda vez. Então, claramente é uma fraude. Claramente isso é charlatanismo. Claramente o objetivo do teste era só conseguir os dados pessoais de quem clicou na página e aceitou entrar com o Facebook. E ela foi extremamente irônica a tratar do assunto. Então veja a ironia utilizada de maneira inteligente, de maneira consciente, como um recurso expressivo. Olha aí, no H, o terrível, também já caiu no Enem essa imagem. O que aconteceu com o marido esbelto, bonito e espirituoso com o qual casei há 20 anos? Então Agar não é o seu primeiro marido? O colega do H entendeu a perguntinha da Elga? A Elga está sendo irônica com o Agar. Cadê aquele homem bonito, maravilhoso, com quem eu casei há 20 anos? Vale o H não foi o seu primeiro marido? É como quem diz assim: o H nunca foi assim. Ele nunca foi esbelto, nunca foi bonito, espirituoso. Professor, e o sarcasmo? É uma pergunta que normalmente a galera faz quando a gente fala de ironia. Professor, e o que é sarcasmo? Qual é a diferença do sarcasmo para a ironia? A diferença é de grau. O sarcasmo é aquela ironia mais ofensiva. O sarcasmo é aquela ironia mais virulenta. Normalmente o sarcástico, ele quer ofender muito a vítima da ironia. Normalmente quem é sarcástico quer debochar, quer menosprezar, quer ridicularizar o outro. Exemplos de ironia muito pesada e por isso sarcástica: ah não, fulana não é feia, só parece que botaram fogo nela e apagaram com paulada. Tacaram fogo e apagaram com paulada. Pesado, né? Não, ela não é feia, só parece que tacaram fogo e apagaram com paulada. Então é uma ironia muito pesada, ofensiva, que ridiculariza o outro. Isso é o sarcasmo. Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. É fácil admirar alguém à distância, né? Quando a gente não conhece essa pessoa na intimidade. A gente vê muito isso com artistas, com a idolatria. Você idolatra um cantor, você idolatra um artista, um jogador de futebol. E às vezes essa idolatria ela é tão cega, você se encanta tanto por uma imagem de alguém que é construída, porque você não conhece pessoalmente a pessoa, que quando algum podre da pessoa vem à tona, você nem quer aceitar.
Estou cansado de ver isso nas redes sociais. Cantor de tal banda espanca a namorada. Aí eu vou lá ver um bocado de fã dele defendendo o vagabundo. Ah, mas provavelmente ela fez alguma coisa para merecer. Como assim, meu irmão? Você está defendendo um vagabundo que espancou a namorada, sendo que tu nem conhece o cara. Cria-se uma idolatria cega, e a cegueira normalmente leva à alienação, né? Como são admiráveis as pessoas que nós não conhecemos bem. Então, sarcasmo aí do Milor Fernandes, saudoso Milor Fernandes, né? Fazem falta as suas ironias, o seu sarcasmo, num contexto em que a gente está vivendo. Então, são esses os conceitos que nós temos aí, ok? Vamos fazer alguns exercícios, para ver como isso é aplicado. Abram todos, por favor, na página 14. Página 14. Questãozinha que caiu no Enem há alguns anos, a primeira. Leia os textos. Texto 1. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. No meio do caminho tinha uma pedra. Famoso poema do Drummond. Galera, a palavra pedra aí, ela está sendo usada denotativamente ou conotativamente? Eu posso entender essa pedra como uma metáfora? Posso. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Eu posso entender caminho como vida, pedra como obstáculos. E perceba que ele faz uma figura de repetição chamada quiasmo, que é uma repetição cruzada, A, B, B, A. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, para mostrar que não importa o caminho, sempre vai haver uma pedra. Não importa o caminho que você siga na vida, os obstáculos estarão lá. Então perceba que o texto ele é metafórico, ele é conotativo. Pedra é obstáculo, caminho é vida. Texto 2. As lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio. Opa, essa pedra aí, as lavadeiras de Mossoró, cada uma tem sua pedra no rio. Ela é metafórica, ela é conotativa ou ela é denotativa? Pedra é pedra. É a pedra onde a lavadeira lava a roupa, bate a roupa. Então ela é denotativa. Cada pedra é uma herança de família, passando de mãe a filha, de filha a neta, como vão passando as águas do tempo. Você percebe que ele está começando a mergulhar na conotação? A primeira frase é denotativa. Cada lavadeira no rio tem uma pedra, mas ele começa a entrar na conotação. A lavadeira e a pedra formam um ente especial. Isso é denotativo? Eu dizer que a lavadeira e a pedra formam um ente especial, você percebe que ele já está na conotação, que se divide e se reúne ao sabor do trabalho. Se a mulher entoa uma canção, percebe-se que a nova pedra a acompanha em surdina. Quando ele diz que cada lavadeira tem a sua pedra no leito do rio, a pedra é denotativa. Mas quando ele diz que a pedra acompanha o canto da lavadeira e se confunde com ela, aí é conotação, é personificação, ele está dando vida à pedra. A pedra começou denotativa, terminou conotativa. Com base na leitura dos textos, é possível estabelecer uma relação entre forma e conteúdo da palavra pedra, por meio da qual se observa o emprego em ambos os textos do sentido conotativo da palavra pedra. Em ambos os textos eu tenho pedra trabalhada de maneira conotativa? Tenho. Então o item A já tem cara de certo. Você vai marcar um pontinho do lado, vai ler os outros itens para confirmar. A identidade de significação, já que nos dois textos pedra significa empecilho, no segundo texto pedra significa empecilho? Não.
a personificação da pedra, que em ambos os textos adquire características animadas. É em ambos? Só no segundo. No primeiro, a pedra é metaforizada. Só no segundo, ela ganha vida e é personificada. O predomínio no primeiro texto do sentido denotativo. Não, no primeiro texto predomina o sentido conotativo. Pedra como empecilho, como obstáculo. A utilização no segundo texto do significado de pedra como dificuldade materializada. Não. Segundo texto, pedra não é dificuldade, não é obstáculo, não é empecilho. Isso é só no primeiro. Então, confirmou, resposta correta, item A de adultério. Segunda, olha a imagem aí, a tirinha. Poeta mal educado é aquele que não pede licença poética. Livrinho de poesia? Já aconteceu? Você está ali pelo Dragão do Mar, isso acontece muito no Dragão do Mar. Você está ali no Dragão do Mar, tomando seu refrigerantezinho, conversando com a galera, e aí chegar o cara vendendo o livrinho de poesia. O que ele está dizendo? Poeta mal educado é aquele que não pede licença poética. Vocês perceberam aí qual é a tiradinha Licença poética é um recurso expressivo de que os poetas se utilizam para conseguir maior liberdade na confecção de seus versos, utilizando inversões sintáticas, subvertendo a norma padrão, empregando linguagem coloquial, etc. Contudo, na tirinha a expressão adquire um sentido o quê? Ambíguo, pois significa também a forma como o poeta deve abordar seu público. Você percebe a ambiguidade do licença poética? Um poeta tem licença poética para fazer o que quiser no seu texto, mas um poeta mal educado não pede licença poética, ele aborda o possível cliente sem pedir licença. Então o termo licença poética ganha no texto uma dupla acepção. É a liberdade que o poeta tem, mas é a educação que o poeta deve ter ao abordar alguém para vender os seus livrinhos de poesia. Então licença poética foi utilizada aí num sentido ambíguo, e tem A de adultério mais uma vez. É muito interessante que quando a gente dá aula para pivete, né, normalmente no fundamental, é comum a gente corrigir a redação do garoto e o cara vir, né? Ah, professor, mas é licença poética. Não, meu chapa. Licença poética é quando você sabe o certo e erra, porque na sua perspectiva o erro vai dar mais expressividade ao seu texto. Uma coisa é eu errar a norma gramatical, uma coisa é eu não respeitar as regras da gramática, porque eu acho que o coloquial vai trazer uma riqueza, uma expressividade para o meu texto que a gramática não traria. Outra coisa é eu não respeitar a norma gramatical por ignorância, porque eu não sei a regra. E outra, em redação, pode haver licença poética? Redação é norma culta, acabou-se. Então, mais uma vez, item A. Cidade Grande do Carlos Drummond de Andrade. Que beleza, Montes Claros. Como cresceu Montes Claros. Quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Pessoal, ele está elogiando ou criticando o crescimento de Montes Claros? Ele está elogiando ou criticando o crescimento de Montes Claros? Ele está criticando. Por que ele está criticando? Porque ele está sendo irônico. Dá para perceber a força da ironia. Que beleza Montes Claros, como cresceu Montes Claros, quanta indústria em Montes Claros. Montes Claros cresceu tanto, ficou urbe tão notória, prima rica do Rio de Janeiro, que já tem 5 favelas, por enquanto, e mais promete. Então esse crescimento de Montes Claros foi justo? Foi a partir de um crescimento planejado e com igualdade social? Não. A riqueza está concentrada, cresceu de maneira desorganizada e caótica, cresceu sem distribuir riqueza, gerando marginalização.
Então ele não está elogiando Montes Claros, ele está criticando Montes Claros por meio da ironia. Entre os recursos expressivos empregados no texto, destaca-se a metalinguagem. Quando é que eu tenho metalinguagem? Quando o poeta fala sobre a própria poesia no texto. Não é o caso aí. Intertextualidade, na qual o texto retoma e reelabora outros textos. Ele está dialogando com algum outro texto aí? Não. Ironia, que consiste em se dizer o contrário do que se pensa com intenção crítica. Então, C de coisa. Quarta questão, questão do Enem também, já caiu no Enem. No mundo conectado, não há preconceitos. Sou alto, loiro e sincero. Não há ignorância. Lê para quê? Tem tudo na Wikipédia. E não há covardia. Nova mensagem, eu não te amo mais. A tirinha, rapaz, você acabar um relacionamento por mensagem, é só uma surra, né? A tirinha denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social da tecnologia para fins de interpretação e informação. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa por meio de uma atitude o quê? Crítica, expressa pelas ironias, resignada, expressa pelas enumerações, indignada, expressa pelos discursos diretos, agressiva, expressa pela contra-argumentação, ou alienada, expressa pela negação da realidade. Item. Perceba que as afirmações que ele faz em cima são negadas pelas informações que ele coloca embaixo. Então há o quê? Ironia. No mundo conectado não há preconceitos. Há um carinha dizendo que é alto, loiro e sincero, quando ele claramente não é isso. No mundo da internet não há ignorância. Lê para quê? Tem tudo na Wikipédia. Não há covardia. Um cara terminando o namoro com a menina pela mensagem da internet, pelo SMS, pelo WhatsApp. Então as ações embaixo contrariam as afirmações em cima. E isso constrói uma situação, um contexto irônico e crítico. Portanto, item A. O texto é extremamente crítico, ele critica a utilização da internet pelas pessoas por meio das ironias. Brás Cubas, alguém aqui leu Memórias Póstumas de Brás Cubas? Romance realista do Machado de Assis? Extremamente irônico e extremamente crítico. E as críticas são feitas por meio das ironias, na maioria das vezes. A arma mais utilizada pelo Machado de Assis para fazer as críticas à sociedade carioca da época era a ironia. Qual é a ironia mais famosa da língua portuguesa? Está nesse livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Lembra que o Brás Cubas, quando era adolescente, se apaixonou por uma mulher, a famosa Marcela. O relacionamento com a Marcela durou 15 meses e 11 contos de réis. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Então a Marcela só o amou enquanto durou o dinheiro. Se a Marcela só o amou enquanto durou o dinheiro, a Marcela o amava? Amava o dinheiro. Então na prática a Marcela era uma prostituta de luxo. Olha como ele fala, como ele revela o caráter da Marcela, como ele critica a Marcela por meio da ironia. Genial o Machado. E olha aí o trecho. Há algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me levaram a adotar diferente método. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi outro berço. A segunda é que o escrito ficaria assim mais elegante e mais novo. Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no cabo. Diferença radical entre este livro e o Pentateuco. Dá para perceber a ironia? E a ironia dá leveza ao texto, dá humor
ao texto. Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro, ao mesmo tempo, pessimista, melancólico e bem-humorado, por causa das ironias. Então, o tom predominante no texto é de humor e ironia. Não é luto e tristeza, não é pessimismo e resignação, não é mágoa e hesitação, não é surpresa e nostalgia. E aí é famosa aquela tiradinha do Machado, né? Do autor defunto ou do defunto autor. Olha como a posição das palavras muda o sentido. O que é um autor defunto? É um escritor que morreu. O que é um defunto autor? É um morto que escreve. Então o Brás Cubas é um defunto autor. Ele vai narrar suas memórias depois de morto. Professor, mas isso é absurdo. Como é que o Machado de Assis é realista e ele coloca um morto para narrar suas memórias? Veja, o Brás Cubas era um representante da alta burguesia. Nasceu podre de rico, herdeiro. Não precisou nunca trabalhar para sobreviver. Quem nasce podre de rico só precisa se preocupar com uma coisa na vida. Com o quê? Status. Você pode ser rico e não ter status, não ter poder, não ter representatividade social. Normalmente quem não tem que se preocupar com o dinheiro, busca status. É o que o Brás Cubas busca. A vida inteira, a missão dele, dada pela família, é dar status ao nome dos Cubas, porque dinheiro ele já tem. É uma família de novos ricos. Ele procura o status por meio do casamento e falha. Ele procura o status por meio da política e falha. Morre sem alcançar esse status para a família. Então pense, se ele é um cara inserido na alta sociedade, que busca dar status social ao seu nome, ele podia, quando vivo, escrever uma obra que era extremamente crítica sobre aquela mesma alta sociedade a qual ele pertence? Não. Agora, depois de morto, sem ter tido filhos, sem ter herdeiros, sem ter alcançado o status que buscou a vida inteira, ele tem que se preocupar com a imagem dele na sociedade? Não. Então ele pode expor a sociedade, então ele pode criticar a sociedade, então ele pode criticar inclusive a si mesmo. E ele é completamente autocrítico no livro, porque ao criticar a si mesmo, ele está criticando a burguesia da época. Morto, ele pode fazer isso sem pudor algum, porque ele não deve mais nada a ninguém, e ele não deve temer ser marginalizado por alguém. Então é um artifício muito inteligente do Machado de Assis. Próxima, olha que legal, veja a Mafalda. Às vezes vocês não se sentem um tanto indefinidos? No cartoon anterior, concorrem para a produção do sentido pretendido a conjunção entre recursos verbais e não verbais. Desta forma, a significação do texto não verbal se dá principalmente pela interlocução que se realiza com o leitor, intertextualidade com a literatura clássica, representação do questionamento de Mafalda, intencionalidade de Mafalda ao se desintegrar, ou informatividade presente no texto verbal. Galera, todo mundo aqui conhece a Mafalda. Imagine se nesse texto o desenho da Mafalda estivesse normal, fosse o desenho dela tradicional, teria humor? Não, é ela perguntando. Às vezes vocês não se sentem um tanto indefinidos? Só que ela se sente tão indefinida que o desenho dela começa a se apagar. Então perceba que o texto não verbal se alia, auxilia, completa o texto verbal. Por isso a construção do humor. Então, a significação do texto não verbal se dá principalmente pela representação do questionamento da Mafalda. Ela está se sentindo tão indefinida que o desenho dela está se desintegrando. Entenderam isso? Olha o verbal e o não verbal se abraçando para a construção de sentido. Numa charge, numa tirinha,
o verbal e o não verbal sempre vão se abraçar para a construção de sentido, principalmente quando é um desenho mais bem apurado, mais bem detalhado. Nunca você pode interpretar uma charge ou uma tirinha observando só a linguagem verbal. Muitas vezes, para você entender a mensagem do texto, você vai ter que observar a expressão facial dos personagens. Então, C de coisa. Próxima, 7ª questão. Um blog, contração do termo inglês webblog, diário de rede, é um site cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de acréscimos dos chamados artigos ou posts. Em geral, são organizados de forma cronológica inversa, tendo como foco a temática proposta do blog, podendo ser escritos por um número variável de pessoas de acordo com a política do blog. Alguém aqui tem blog? Quem aqui tem blog? Ninguém? Quando o blog surgiu, ele surgiu para ser um substituto do diário íntimo. Eu nem sei se as meninas ainda hoje escrevem diário, mas no meu tempo era muito comum, as garotas terem aquela sua agendinha onde elas escreviam seus diários, seus medos, suas angústias, tudo que aconteceu de importante no seu dia. O blog surgiu para substituir o diário íntimo. Claramente não deu muito certo, né? Porque você está expondo a sua intimidade na internet, num blog. Num blog não, a gente faz isso no Facebook, né? A gente faz isso no Instagram. Mas o blog não pegou como diário íntimo. E aí o blog deixou de ser um gênero textual para virar uma espécie de suporte. Como assim um suporte? Eu sou chefe de cozinha amador, fã de MasterChef. E aí na minha cozinha eu fico criando as minhas receitas. Eu crio um blog e no meu blog eu compartilho com as pessoas as minhas receitas. Eu sou um escritor amador, eu escrevo contos fantásticos, mas eu não tenho oportunidade de publicar em livro os meus textos. Eu crio um blog e eu compartilho os meus contos fantásticos no meu blog. Eu sou um repórter investigativo, eu sou um articulista de economia, mas eu não trabalho para nenhum grande jornal, nem para o Diário, nem para o Povo. Eu crio um blog, eu escrevo os meus artigos de economia ou publico as minhas reportagens do blog. Então hoje eu posso publicar qualquer coisa num blog. Ele virou muito mais um suporte do que um substituto a um diário pessoal como era antigamente. Muitos blogs fornecem comentários ou notícias sobre um assunto em particular. Outros funcionam mais como diários online. Um blog típico combina texto, imagens e links para outros blogs, é o hipertexto. Páginas da web e mídias relacionadas a seu tema. A capacidade de leitores deixarem comentários de forma a interagir com o autor e outros leitores é uma parte importante dos muitos blogs. E aí o texto 2. O que é isso aí? O que passa pela cabeça de um comentarista de blogs? Pessoal, você já entrou na caixa de comentários de algum veículo de comunicação importante? Se você nunca entrou, não entra. É o camburão de lixo da humanidade. Normalmente o que você vai ver lá é isso. É ignorância, é sadismo, é preconceito, é rancor, é reacionarismo, é narcisismo. Nada de bom. Porque é muito fácil você atacar o outro quando está por trás de uma tela do computador. É muito fácil você ofender, você querer ferir, quando você não tem que enfrentar cara a cara, olho no olho, a reação do outro. Aí a gente vê como a humanidade é lixo quando vai ver os comentários a notícias na internet. O texto 1 apresenta um breve conceito para blog, diário da web, demonstrando a forma como os usuários podem compartilhar informações do espaço virtual. Em comparação com o texto 1, a charge texto 2
apresenta a caricatura de um comentarista de blog, propondo com isso um incentivo ao uso dessa ferramenta virtual? É isso que faz a charge? De jeito nenhum. Expõe uma visão crítica acerca do comportamento do usuário de blog, demonstrando a necessidade de uma postura radical. Propõe um perfil positivo dos comentaristas e usuários de blog, expondo a importância de interação em diálogos virtuais. Ironiza a postura de comentaristas de blogs, ridicularizando o excesso de radicalismo dos posts desses indivíduos. Enaltece comentaristas de blog, evidenciando o rigor crítico e o equilíbrio em suas postagens. Qual é o melhor item? Dá para ficar em dúvida entre B e D. Expõe uma visão crítica acerca de um comportamento de um usuário de blog. Expõe? Expõe. Ele mostra que o usuário de blog é um ser preconceituoso, reacionário, violento, ofensivo. Agora, demonstrando a necessidade de uma postura radical, eu não gostei disso. Como assim demonstrando a necessidade de uma postura radical? Eu preciso ter uma postura radical ao comentar um blog? Há necessidade de eu ter uma postura radical quando eu vou comentar uma matéria num blog? Então não gostei desse final. Eu acho que o item, vamos dizer assim, menos ruim é o item D. Ironiza a postura de comentaristas de blogs, ridicularizando o excesso de radicalismo nos posts desses indivíduos. Lá atrás, no gabarito, questão 7, ele dá como B, certo? Eu confesso que não gostei desse item B. A primeira parte eu achei muito boa, é até a mais adequada, mas demonstrando a necessidade de uma postura radical, ele não demonstra a necessidade de uma postura radical, ele critica por meio da ironia essa atitude radical. Então eu acho que se a redação tivesse diferente, o item B estava ótimo. Do jeito que está aí, o item B está complicado, porque demonstra a necessidade de uma postura radical, discordo. Próxima, tirinha da Mafalda, bem pequena. Manolito, você acredita na igualdade entre os homens? Claro que não. Dizer que os homens são todos iguais é uma bobagem. Não existem duas pessoas iguais, ninguém é igual a ninguém. Quem falou dessa asneira de igualdade? Meu pai. Não tem jeito, esses pais são todos iguais. O que causa o humor da tira aí? A contradição no discurso do Manolito. Ele se revolta, dizendo que não há igualdade, que ninguém é igual a ninguém, que não pode haver duas pessoas iguais. E como é que ele conclui o pensamento dele? Esses pais são todos iguais. O efeito de humor dessa tirinha resulta principalmente da concepção de Mafalda acerca do conceito de igualdade, da contestação de Manolito da autoridade paterna, da contestação reflexiva e engajada de Manolito, da contradição da opinião de Manolito evidenciada no último quadrinho, ou na postura reflexiva e engajada de Mafalda? Na contradição da opinião de Manolito evidenciada no último quadrinho. Ele é incoerente com a afirmação que ele mesmo fez nos outros quadrinhos. Euro. Aí você tem o símbolo do euro, e o símbolo do euro vai mudando, até virar um emoticon, que remete à tristeza. A relação da linguagem verbal e não verbal da charge, associada à data em que ela foi publicada, 22 de novembro de 2011, permite entendê-la como uma sátira a determinado contexto sociopolítico. Nesse caso, o humor presente na charge foi construído por meio da crítica à implantação desordenada do euro nos países que compõem a União Europeia, representação da crise financeira que assolou alguns países europeus, descaracterização do euro por meio da brincadeira de rasurar os traços da moeda com a representação de uma cara triste, crítica à valorização excessiva do euro nas trocas comerciais europeias,
Comprovação da ineficiência do euro como moeda única para países da União Europeia. Qual o melhor item? Ele retratou a moeda no primeiro quadrinho, ele foi redesenhando a moeda, mantendo os mesmos elementos estruturais, mas os posicionando de uma forma diferente, para sugerir um sorriso triste. Então, a leitura literal do que o cara fez na charge é o que está no C. Descaracterização do euro por meio da brincadeira de rasurar os traços da moeda com a representação de uma cara triste. Veja, ele perguntou como o humor da charge foi construído. Como ele foi construído está no item C. Se ele tivesse perguntado qual o objetivo, aí o item B seria melhor. Certamente o chargista fez isso aí num contexto de crise econômica na Europa. A crise de 2008 ocorreu nos Estados Unidos, depois chegou à Europa, e ele provavelmente fez isso aí nesse contexto de crise econômica europeia. Então, o objetivo é fazer referência à crise econômica europeia. Mas a estratégia de construção do texto é o que está no C. Temos tempo ainda? Quanto tempo? 1 minuto? Então pronto, não temos tempo, né? Queridos, aos que tiveram coragem e força para permanecer até o final, né? Agradeço a presença de vocês. Façam o restante dos exercícios em casa, ao gabarito. Qualquer dúvida, eu nem posso dizer como Dionísio, né? Perturbem nas redes sociais, porque eu abandonei o Facebook, né? Abandonei o Facebook em prol da minha sanidade mental. Então, só sobrou o Instagram. Não é o melhor local para a gente tirar dúvida, né? Mas fiquem à vontade. Tchau, tchau, bom final de semana, comportem-se em juízo.